A paz do Senhor Jesus, continuando o vídeo de teologia sistemática sobre o tema antropologia. Vamos falar do subtópico a natureza do homem. Qual seria a natureza do homem? Muito se tem discutido qual seria a proximidade desta natureza juntamente com uma natureza espiritual, apesar do homem ser carnal. O homem estaria mais próximo dos animais selváticos ou o homem estaria mais próximo do seu Criador? Qual é a natureza verdadeira do ser humano? Esta pergunta, ela vai procurar a sua resposta em meio a uma meditação nas Escrituras Sagradas. Nós iremos ver, segundo o pensamento do autor do livro que nós estamos estudando e da Faculdade de Teologia Semear, a triunidade humana. Esse pensamento ele vai compreender que o homem ele é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Essas 3 partes do ser humano, elas vão agir para que o mesmo possa ter o contato com Deus e, mediante a esse contato com Deus, possa interferir no contato ou aprimorar o contato com o mundo exterior. Seria como viver de maneira espiritual, mesmo tendo carne no seu corpo. Contudo, existem 2 teorias concernentes a isso, que é a dicotomia e a tricotomia. A dicotomia seria pautada onde o homem ele tem um corpo natural e um corpo espiritual, tendo principalmente a base exegética, que alma significa vida, então acaba tendo a alma como uma vida psicológica, uma vida sentimental, uma vida no ato do ser humano. Seria o psique de maneira vulgarmente conhecida. E tem o espírito, aonde seria a maneira incorpórea, a ânima, aonde vem trazer o corpo a maneira pelo qual assim se manifesta. Nós temos também a tricotomia, que a maior parte das igrejas, principalmente igrejas pentecostais, acabam aceitando de uma maneira mais fácil, aqui no Brasil principalmente, que é quando o homem ele é dividido em espírito, alma e corpo. O espírito simboliza a vida, aquilo que Deus assopra nas narinas do homem. A alma seria a capacidade racional do ser humano, que é algo que foi dado por Deus, e o corpo, que é a parte material, que seria o contato do homem com esse mundo físico. Quando vocês lerem o livro, vocês irão notar que o autor ele tenta fazer um equilíbrio sobre essas 2 teorias entre as suas funções. Contudo, é um pouco difícil de você equilibrar tais visões que parecem até mesmo ser antagônicas. Mas se nós olharmos de uma maneira não tão incisiva, iremos ver que as 2 acabam dividindo o homem em 2 partes: corpo natural e corpo espiritual. Na tricotomia, o corpo natural ele é uno, mas o corpo espiritual ele é dicótomo, alma e espírito. Então assim se forma a tricotomia. Seriam as 3 fases invisíveis do ser humano. Espírito humano foi criado por Deus, é o que dá vida ao homem. Nós vimos esse pensamento em vários textos bíblicos, principalmente em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida.
e o homem se tornou um ser vivente. Então esse espírito ele vem de Deus para o homem e acaba dizendo, acaba colocando esse homem no estado de ser vivente. Quando olhamos também de maneira mais categórica concernente ao espírito humano, vimos também que ele que dá caráter, ou acaba sendo designado como caráter da natureza humana. Vimos a Bíblia falando que esse tem espírito altivo, espírito faccioso, espírito malicioso. Então, o lado espiritual do homem dita o seu caráter nesse mundo. Isso mostra que o espírito afastado de Deus, ele acaba adquirindo traços que não são os traços de Deus, ou influenciado até mesmo por forças opositoras a Deus, segundo algumas teorias. A alma do homem. A alma seria o princípio da inteligência e o lado vivificante da matéria, ou seja, do corpo humano. Quando olhamos para a alma, temos de ter alguns pensamentos concernente a ela, principalmente mediante a uma pergunta: a alma é sempre criada? Ou a alma ela é transmitida mediante ao pai e a mãe para o filho? Existe sempre uma alma nova? Deus está sempre criando uma nova alma? Isso é uma discussão que acaba trazendo uma preocupação, porque para explicar a contaminação da humanidade mediante ao pecado. Contudo, quando observamos esta maneira de pensar, parece que o pecado ele é transmitido de maneira biológica, ou de uma junção biológica que acaba criando uma junção espiritual, que é a criação da alma. Então esse tipo de pensamento acaba sendo um pensamento colocado à margem para a maior parte dos teólogos. A maior parte acaba acreditando que a alma ela existe pelo ato de Deus criando ela. Então, nós vimos a alma e o corpo. A alma ela acaba entrando em relação com o corpo, em ação com o corpo, para trazer o aspecto do princípio da inteligência e para vivificar esse próprio corpo. A alma e o pecado. É interessante quando você vê na Bíblia que a alma que pecar, essa morrerá. Alguns pensadores, que vão interpretar às vezes de maneira literal, vai falar que o espírito não peca, porque o espírito vem de Deus, mas a alma vai pecar, porque essa alma viria do homem, então por isso que ela peca. Só que isso é um erro de exegese. Quando se fala alma, se fala de ser vivo. Então, o ser vivo peca, não é a alma que peca. Mas, contudo, se a alma ela for a intelectualidade pode pecar, mesmo que a mesma não venha conceber o pecado na carne, mediante ao pensamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando pensares em seu coração, então nós já vimos que pode ter um surgimento dentro do pensamento, se o intelecto realmente for a alma. Vimos alma como coração, que vai expressar racionalidade. O coração do judeu não é o sentimento como nós temos no Ocidente. Para quando fala de coração, fala exatamente de racionalidade. O sentimento fica nos rins. E a alma comparada ao sangue, em Levítico 17:11. É interessante isso, porque a alma comparada ao sangue
muita da gente, pessoas pensam que a alma é o sangue, que o sangue é a alma, mas não é, porque sem sangue se observou nos campos de guerra, ou as pessoas sangrando, que as pessoas morriam. Então a vida se vai daquela pessoa, então a alma se vai daquela pessoa. Dentro da natureza ainda do homem, vimos o corpo humano, que é colocado na Bíblia como a casa ou o tabernáculo, mostrando ali a morada do Deus Altíssimo no próprio homem, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, e vimos que ele é o templo. No capítulo 1, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, onde vai mostrar que nós somos templo do Espírito de Deus. É interessante que o homem sozinho não é a igreja, e sim templo, lugar da morada de Deus. E o homem, ele é a imagem de Deus. Por quê? Em Gênesis 2:7 mostra que fomos criados à sua imagem e semelhança. E assim temos isso em nosso coração. Com isso, nós podemos desenvolver o padrão do caráter moral de Deus em nossa vida. E esse padrão de caráter moral é a ação da razão do ser humano. Vai apontar para a imortalidade que herdamos do próprio Deus e a sua autoridade e domínio sobre a terra. Então, nós encerramos nossas aulas de teologia sistemática, da matéria falando sobre antropologia, e que Deus abençoe vocês.